Ainda sob o tema equilíbrio, especificamente sobre equilíbrio térmico, está na hora da gente começar a enfrentar as coisas difíceis. Vamos tentar, pouco a pouco, ganhar intuição sobre o conceito de temperatura. O livro-texto que eu escolhi, ele começa no seu primeiro parágrafo, dizendo o seguinte: temperatura é uma grandeza importantíssima na termodinâmica. A temperatura é a grandeza que é medida pelo termômetro. Eu me lembro que a primeira vez que eu dei esse curso nos Estados Unidos, os alunos caíram uma gargalhada quando eu disse isso, porque pareceu uma piada, né? Mas veja, primeiro não é piada. Eu estou dando uma definição operacional de uma grandeza. A definição operacional é dizer de que maneira eu meço essa grandeza. Aqui, essa grandeza é a grandeza que eu meço com um termômetro. E o que é um termômetro? Um termômetro é um sistema macroscópico que tem propriedades macroscópicas que variam com a temperatura. Olha a redundância de novo, não é? Mas é assim mesmo que a gente procede. Então, o fenômeno básico que a gente vai usar neste estágio, que vai estar associado à temperatura, é o fenômeno da dilatação. A dilatação é a mudança de tamanho de um sistema físico quando a sua temperatura muda. Todos estão acostumados, né, a, pelo menos, conceber a mudança de tamanho do trilho do trem, que você usou como exemplo, provavelmente, no seu ensino médio. Né? Por que tem um buraquinho entre os trilhos do trem a cada não sei quantos metros? Porque a dilatação num dia quente faz com que o trilho aumente de comprimento e precisa do buraquinho para que eles não enverguem, né? Porque se tivesse tudo junto, ia envergar. Todo mundo, de alguma maneira, está lembrando desse. Isso é um fato da natureza. Você sabe que se você pegar uma coluna de mercúrio dentro de um recipiente de vidro, dentro de um cilindro de vidro, e você encostar numa pessoa, como eu, por exemplo, eu tenho sangue quente, o tamanho da coluna de mercúrio vai mudar. Certo? Esse é o fenômeno da dilatação. E os homens utilizaram, desde muito cedo, esse fenômeno para construir uma noção quantitativa a respeito dessa grandeza. Mas como é que isso foi feito? Isso foi feito de várias maneiras. As maneiras que nos importam nesse momento é a maneira, por exemplo, proposta por um astrônomo sueco, o senhor Celsius, que propôs o seguinte, que você constrói lá a sua coluna de mercúrio dentro do vidro, encosta esse objeto, que vai ser então chamado termômetro, num recipiente que tenha gelo fundente, isto é, gelo em equilíbrio térmico com água, vê a que altura essa coluna ficou, faz uma marquinha, depois coloca esse objeto, esse termômetro, numa panela de água em ebulição, espera de novo. Claro, a coluna vai mudar de tamanho, espera que ela pare de mexer, faz outra marquinha. Chama o primeiro de 0, o último de 100. E divide o intervalo no meio em 100 partes iguais. Esta é a escala Celsius, que foi construída dessa forma. Pressupõe que haja uma certa regularidade na maneira como essa dilatação ocorre. Eu poderia fazer o mesmo procedimento, ao invés de usando o mercúrio, usando álcool. Tá certo? Então eu pego um outro objeto, um outro cilindro com álcool dentro, faço a mesma coisa. E aí, surpresa desagradável, em algumas temperaturas intermediárias os dois não vão coincidir. Isso se deve ao fato de que a dilatação não é uniforme ao longo do intervalo 0-100. Isto é um problema, tá certo? Em geral, esses termômetros que utilizam dilatação para funcionar, eles são interessantes, são convenientes quando a gente tem escalas pequenas. Por exemplo, um termômetro clínico, ele mede temperaturas dentro de um intervalo relativamente pequeno. E dentro desse intervalo relativamente pequeno, a variação da taxa de dilatação com a temperatura é desprezível. Então, ele funciona bem. Se eu tentar utilizá-lo para medir toda a escala entre 0 e 100, certamente eu vou esbarrar nessa dificuldade que você mencionou. Os diversos termômetros não vão coincidir. Eu posso construir termômetros usando outras propriedades que não a dilatação. Por exemplo,
eu posso usar o fato de que a resistência de certos condutores varia com a temperatura. Então, ao invés de usar a dilatação, eu uso a variação da resistência com a temperatura. Esse tipo de termômetro também tem o mesmo problema, já mencionado pelo colega. Outra vez, ele é utilizado em faixas de temperaturas pequenas o suficiente para que a gente possa desprezar essa variabilidade da taxa de dilatação. Ou então, e aí eu vou chegar a um ponto mais nobre aqui, né? Ou então eu posso usar o termômetro a gás. O termômetro a gás, nós temos dois tipos de termômetros importantes. Temos um termômetro a gás que funciona a pressão constante. Eu tenho um recipiente cheio de um gás, em cima dele tem um pistão, esse pistão provoca uma pressão fixa, eu encosto esse recipiente no sistema cuja temperatura eu quero medir. Quando isso ocorre, vai haver um fluxo de energia de um lado para o outro, do outro para um, e isso vai fazer com que o volume desse gás aumente ou diminua. Eu posso outra vez repetir o mesmo procedimento feito pelo Celsius, indicar qual é o volume que ele tem a temperatura do gelo fundente, qual é o volume que ele tem a temperatura da água em ebulição, e outra vez dividir o intervalo em 100 partes. Diz o outro, mas não tem o mesmo problema? Em princípio tem, mas se eu for diminuindo a densidade do gás dentro desse recipiente o suficiente, eu vou chegar a uma situação na qual não vai haver mais essa variabilidade. Ou seja, a taxa de dilatação com a temperatura vai ficando cada vez mais uniforme à medida que a densidade do gás dentro desse recipiente vai diminuindo. Tá certo? Então, um termômetro a gás no limite de baixa densidade, ele não tem mais o problema da variabilidade da taxa de dilatação. Ao invés de fazer um termômetro a gás que funcione com pressão constante, também poderia fazer um termômetro a gás com volume constante. Eu mantenho o volume fixo e meço a pressão. Outra vez, o trânsito de energia entre o exterior e o interior vai fazer com que essa pressão aumente ou diminua. Outra vez, eu posso colocar em contato com o gelo fundente, etc, etc, etc. Outra vez, quando eu diminuo a densidade do gás suficientemente, a variabilidade da taxa de dilatação fica indistinguível, fica impossível de se medir. O motivo é que a baixas densidades, todos os gases se comportam de uma forma extremamente simples. É por isso que a gente está falando aqui de gás a baixa densidade. Isso foi descoberto empiricamente no século XVIII, há muito tempo atrás. Então, o termômetro a gás a baixa densidade, se você for representar, por exemplo, vamos falar aqui de um termômetro a gás com volume constante. Então, eu vou medir a pressão e a temperatura. O que eu vou ver é que vai acontecer aqui uma relação completamente linear entre essas duas quantidades. E eu não vou fazer o desenho aqui, que vai ficar muito feio. Se eu extrapolar, isso vai dar uma linha reta. Se eu extrapolar essa linha reta até alcançar a pressão zero, e se eu graduar a temperatura na escala Celsius, aquela que eu inventei fazendo o gelo fundente C0, a água em ebulição C100, eu vou ver que essa linha vai cruzar o eixo das temperaturas no valor menos 273. Quando eu mudo a densidade do gás que está aqui dentro, esses pontos se modificam e a inclinação se modifica também. Mas este ponto continua sendo o mesmo. A partir do momento que eu tenho densidade tal que aquele ponto de cruzamento não se altera mais, o comportamento desse termômetro a gás é perfeitamente uniforme. Esse é o termômetro de gás ideal. Ele funciona desta forma porque o sistema termodinâmico que está dentro desse recipiente, ele obedece à lei dos gases ideais. Como eu disse, descoberta empiricamente, a lei dos gases ideais afirma que o produto pressão-volume é proporcional à temperatura quando medida na escala na qual o ponto de cruzamento é zero. Essa é chamada escala Kelvin. Ela pode ser obtida a partir da escala Celsius, somando-se o valor Celsius ao número 273. Certo?
A temperatura ambiente, a gente costuma se referir à temperatura ambiente com o número 300 Kelvin. É aproximadamente isso, quando nós não estamos no Rio de Janeiro em janeiro. Né? Temperatura ambiente confortável para o ser humano é 300 Kelvin. Tá certo? Por enquanto, o que é a temperatura ainda está escondido, ainda é um mistério. O que nós podemos dizer é que num sistema constituído por um gás a baixa densidade, obedece a uma equação como aquela ali, se T grande for a temperatura Kelvin, definida dessa forma que eu acabei de definir aqui. Temperatura Celsius mais esse valor constante aí. Tá? Isso é o que nós sabemos por enquanto. Ao longo do semestre, nós vamos desenvolver essa intimidade com o conceito de temperatura. Só como trailer, nós vamos chegar a um conceito de temperatura que você nem imagina. Você não imagina. Eu quero que seja uma grande surpresa para você. Mas a gente tem tempo para chegar lá. Muito bem, aqui apareceram símbolos novos. Apareceu o símbolo N minúsculo. O símbolo N minúsculo vai ser usado por mim para designar o número de mols. A terminologia moderna obriga que a gente fale mols e não moles. Né? Realmente o número de moles ficava esquisito. Número de mols. O que é um mol? Mol é uma palavra que designa uma certa quantidade de coisas. Né? E essa quantidade de coisas é 6,02 com 3 significativos vezes 10 elevado a 23. Então eu posso falar de um mol de cadeiras. Não sei como se algum dia a gente vai conseguir produzir um mol de cadeira. Né? Então um mol é isso, é uma quantidade de objetos. Então, um mol de hidrogênio atômico é uma palavra que designa 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio e assim por diante. Essa letra R designa uma constante universal, é chamada a constante dos gases perfeitos. Todo mundo sabe que o valor dela é 8,31 joules por mol Kelvin. Essas são as unidades que nós vamos usar, nós estamos aqui numa aula de física, não é verdade? Essa é a maneira como os físicos, como os químicos escrevem em geral a lei dos gases ideais. Os físicos gostam de escrever essa lei de uma outra maneira. Ao invés de se referir ao número de mols, nós gostamos de nos referir ao número de partículas. Eu vou usar a letra N maiúsculo para representar o número de partículas. Ora, mas todos sabem que o número de mols, N minúsculo, é o número de partículas dividido pelo número de Avogadro. Na é o número de Avogadro. O nosso 6 vezes 10 a 23. Se você leva esta equação lá em cima, você vai ver que eu posso escrever a lei dos gases ideais assim: PV igual a N vezes uma nova constante vezes T, onde essa nova constante é a constante anterior dividida pelo número de Avogadro. Essa nova constante tem um nome, é chamada constante de Boltzmann. E ela vai ser onipresente no curso de termodinâmica, ela vai aparecer muitas vezes. O valor dela, curiosamente, pode ser escrito nas unidades do sistema internacional com os mesmos algarismos da constante dos gases perfeitos. Ela vale 1,38 vezes 10 a menos 23. Qual é a unidade dela? A unidade dela é Joule por Kelvin, direto. Ou seja, Joule por partícula por Kelvin. Na verdade, meus caros, essa constante, ela simplesmente estabelece um número de conversão entre uma grandeza medida em kelvins e outra medida em joules, entre temperatura e energia. Quer dizer que temperatura tem alguma coisa a ver com energia, não é verdade? Isso está meio que ficando transparente nessa expressão que eu acabo de escrever. Se fosse possível definir um novo sistema de unidades, hoje, talvez eu pudesse definir um sistema de unidades no qual a constante de Boltzmann valesse 1. O pessoal de teoria de campo adora esse tipo de sistema de unidades, né? Sistema de unidade maluco, onde as constantes da natureza todas têm valor 1. A velocidade da luz é 1, a constante de Planck é 1. Eu podia definir a constante de Boltzmann igual a 1. Se a constante de Boltzmann fosse igual a 1, nesse sistema de unidades, então o número que mede a energia e o número que mede a temperatura seriam iguais, seria o mesmo. O que está nos mostrando que temperatura
e energia têm um parentesco.